Bom dia a todos. Meu nome é Felipe, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pesquisa Operacional, oferecido em conjunto pela Unifesp e pelo ITA. O título do meu trabalho é Otimização de Rede Pluviométrica, estudo de casos na cidade de São Paulo. Esse trabalho é orientado pelo professor Leduino, que é da Unifesp, e co-orientado pelo professor Leonardo de Semadem. O objetivo, de forma geral, né, do meu trabalho é avançar o conhecimento na área de análise de robustez, né, dentro da pesquisa operacional, mais especificamente para problemas de localização e mais especificamente ainda para o problema que é o assunto do meu trabalho, que é o problema de alocação de rede pluviométrica. A hipótese científica do trabalho é que uma rede pluviométrica que seja desenvolvida a partir de um processo que leva em conta as incertezas dos dados de entrada, tendo em vista que a gente está lidando com dados meteorológicos que vêm a deflagrar chuvas e esses dados são cercados de muita incerteza. Então, uma rede pluviométrica que considere essas incertezas dos dados de entrada, que ela pode produzir resultados mais robustos do que uma rede construída sem levar em consideração esse tipo de análise. E esse trabalho é motivado muito pelo crescente número de alagamentos, não só assim, especificamente em São Paulo, onde eu estudo de casos, mas de forma geral no mundo. E esse é um número que tende a continuar aumentando por conta das mudanças climáticas. É o crescente problema também da mobilidade urbana. É claro que por conta da pandemia em São Paulo, o congestionamento ele foi um pouco aliviado, mas ele vinha numa crescente antes da pandemia. E mesmo durante a pandemia, apesar do congestionamento ter sido aliviado, a frota da cidade continuou crescendo, pelo menos até dezembro de 2020. E também a gente tem um problema de baixa densidade da rede pluviométrica, aí não falando especificamente de São Paulo, mas no Brasil como um todo. O Brasil tem cerca de 40 mil áreas sob risco de desastres causados por alagamento, então desastres causados por chuva, então seja alagamento, seja deslizamento de terra. E dessas 40 mil áreas, somente 3% delas têm algum tipo de monitoramento. Entrando nos objetivos específicos, então o objetivo é fazer a otimização da rede pluviométrica e essa rede ela vai ter o objetivo de minimizar os impactos dos alagamentos na mobilidade urbana. Você pode construir uma rede pluviométrica com outros objetivos, né? Por exemplo, melhorar a medição, as estimativas de chuva, mas no meu caso é uma rede para um sistema de alerta para minimizar os impactos dos alagamentos. Outro objetivo é fazer um teste de robustez utilizando análise de sensibilidade espacial, que eu vou explicar um pouco mais aqui na parte de materiais e métodos, e fazer a comparação dessa otimização utilizando modelos diferentes. Utilizando, por exemplo, o modelo de máxima cobertura, mas também utilizar um modelo de P-medianas, um modelo de cobertura de conjuntos, né? Enfim, existe uma série de modelos diferentes para tratar problemas de localização. No meu caso, no estudo de caso, até o presente momento, eu utilizei o problema de máxima cobertura, que foi elaborado inicialmente pelo Church e pelo Revelli em 74. E nesse modelo você tem o objetivo de maximizar a cobertura dos pontos de demanda, utilizando o menor número possível de equipamentos ou de facilidades. No meu caso, são os pluviômetros. E outra referência utilizada é do André Saltelli, mais para o processo de análise de sensibilidade. Indo para materiais e métodos, então o primeiro passo que eu apliquei no meu estudo de caso é fazer a otimização utilizando os dados originais. Então são dados de alagamentos que causaram interdição em vias na cidade de São Paulo. Esses dados foram fornecidos pelo CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade. Então a gente tinha lá 29 pontos de demanda, 29 pontos onde ocorreram interdição de vias causadas por alagamentos. E a gente fez um processo de otimização para ver qual que é o menor número possível de pluviômetros que eu consiga cobrir todos os 29 pontos, considerando que cada pluviômetro cubra um raio de 2 km. A gente chegou no número de 7 pluviômetros para cobrir toda a região, no caso é a bacia do rio Tamanduateí. E a partir daí a gente fez uma perturbação, né, porque como esses dados são cercados de incerteza, não é porque aqueles alagamentos ocorreram naqueles pontos que eles vão ocorrer sempre naqueles pontos. Então a gente fez uma perturbação desses dados
A gente gerou 100 mil novas instâncias perturbadas, utilizando um erro com distribuição normal, um erro aleatório, e a gente solucionou cada uma dessas 100 mil, né? Foi solucionado em lote utilizando o Cplex e o Ample, né? Que é uma linguagem de programação, e o Cplex é o solver, no caso, e a gente chegou a 100 mil arquivos de resultado. Isso gerou 100 mil shapefiles e a gente fez a tabulação dos resultados dessas 100 mil instâncias, dessas 100 mil soluções. E como resultado, a gente viu que, primeiramente, naquele primeiro passo onde faz a otimização utilizando os dados originais, o solver ele resolve o problema de forma muito rápida, né? Para o solver é uma instância muito pequena, essa instância de 29 pontos, em menos de meio segundo foi possível resolver o problema inicial. Em seguida, foi feito o processo da análise de robustez, então foram geradas 100 mil novas instâncias, e a partir da solução dessas 100 mil instâncias, a gente viu que tem uma alta heterogeneidade no espaço de soluções. Ou seja, das 100 mil instâncias, a gente viu que tinha mais de 48 mil soluções diferentes. Se a gente pegar 29 elementos combinados 7 a 7, a gente tem mais de 1 milhão e 500 mil combinações possíveis, né? Mas no caso a gente fez 100 mil perturbações e surgiram mais de 48 mil soluções diferentes. A solução mais robusta dessas 100 mil ela apareceu em 0,055% das soluções, ou seja, ela apareceu 55 vezes das 100 mil como uma solução. Esse seria o melhor time ali, a melhor equipe de pluviômetros que a gente teria no caso, e esse resultado ele foi melhor do que se a gente pegar quais foram os pluviômetros que apareceram individualmente na solução mais vezes, se a gente combinar esses pluviômetros, eles tiveram um resultado de 0,04%. Então, essa melhor combinação aqui, ela apareceu significativamente, a gente fez um teste de hipótese no caso, né? E a gente viu que esse resultado é significativamente, estatisticamente, né, significativamente melhor do que o resultado de combinar os melhores equipamentos individualmente. E pegando a média da solução da função objetivo das 100 mil instâncias, a gente viu que a média desse resultado chegou em 99,84% do valor máximo possível dessa função. E nas próximas etapas, a gente pretende solucionar um problema utilizando instâncias maiores, né? Aqui o maior desafio, por enquanto, foi fazer a análise de sensibilidade. O solver ele resolveu com muita facilidade esse problema de 29 pontos de demanda, então a ideia é aumentar essas instâncias. Definir os índices de acurácia e robustez, então o que seria acurácia e robustez para esse problema específico, né? A gente fez uma série de análises, mas a gente precisa definir conceitualmente o que seriam bons índices nesse caso. E realizar a análise de sensibilidade não só nos dados de entrada, mas também fazer uma perturbação, por exemplo, no raio de cobertura dos pluviômetros. A gente tradicionalmente utiliza esse raio de 2 km, mas não é um número exato, então seria interessante ver quanto que alterar esse raio pode impactar nos resultados do trabalho. Essa foi a minha apresentação. Obrigado a todos.